15 regras estoicas para viver com foco, força e tranquilidade. O chamado estoico para o foco, a força e a tranquilidade. Vivemos em um tempo em que a mente raramente descansa. O mundo moderno nos oferece estímulos a cada segundo, notificações, cobranças, comparações, expectativas. Somos pressionados a correr atrás de resultados, aprovação, sucesso e reconhecimento. O preço disso é alto, ansiedade crescente, falta de clareza e uma sensação constante de que nunca somos suficientes. No meio desse turbilhão, muitas pessoas se tornam frágeis, vulneráveis, reféns de circunstâncias que não controlam. Mas os estoicos já sabiam há 2000 anos que a verdadeira fortaleza não se constrói fora, e sim dentro. A filosofia estoica nasceu em meio a crises políticas, guerras, escravidão, perseguições e perdas. Ela não foi criada para ser discutida em academias distantes da vida real, mas para ser praticada no campo de batalha da existência. Marco Aurélio governava um império em meio a traições e pestes, e mesmo assim encontrava serenidade em suas reflexões. Epicteto nasceu escravo, limitado em tudo que era externo, mas descobriu que ninguém poderia aprisionar sua mente. Sêneca, cercado por intrigas e riscos de morte, encontrou sabedoria para transformar a dor em ensinamento. Esses homens não eram deuses, eram humanos que decidiram treinar a mente como um guerreiro treina o corpo. O que torna o estoicismo tão poderoso é sua aplicabilidade atemporal. O mundo mudou, mas a natureza humana continua a mesma. Continuamos enfrentando medos, perdas, incertezas e pressões. E como eles, também podemos escolher viver com foco, força e tranquilidade. Essas 3 virtudes estoicas não são apenas palavras bonitas, são escudos que nos protegem das tempestades da vida. Foco é a capacidade de dirigir a mente para o que realmente importa, sem se perder em distrações inúteis. Força é a coragem de permanecer firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Tranquilidade é a serenidade de quem sabe que não precisa controlar o incontrolável. Quando essas 3 dimensões se encontram, nasce uma vida plena, livre do peso da ansiedade e guiada pela clareza da razão. Este vídeo é um convite para mergulhar em 15 regras estoicas que podem transformar sua forma de viver. Não são teorias distantes, mas princípios práticos que você pode aplicar desde já. Cada regra é uma lâmina que corta o excesso, um lembrete que devolve sua força e um guia que aponta para uma vida de equilíbrio. Ao longo desta jornada, você vai perceber que ser estoico não é ser frio ou insensível, mas sim ser dono de si mesmo. Imagine viver sem ser refém da opinião alheia. Imagine atravessar dificuldades sem perder sua calma. Imagine transformar a dor em combustível para crescer. Essa é a promessa do estoicismo. Não uma vida sem problemas, mas uma mente capaz de atravessá-los sem ser destruída. Agora prepare-se. A cada regra que explorarmos, você terá em mãos uma ferramenta para cortar as correntes invisíveis que o prendem. E se chegar até o final, poderá olhar para si mesmo com novos olhos. Mais firme, mais lúcido, mais sereno. Porque viver com foco, força e tranquilidade não é um privilégio de poucos, mas uma escolha de quem decide treinar a própria mente. Controle o que pode, aceite o que não pode. Entre todas as lições do estoicismo, esta talvez seja a mais fundamental. Distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Parece simples, mas esse princípio é a chave que separa uma vida de ansiedade e frustração de uma vida de serenidade e foco. Epicteto, o filósofo que nasceu escravo e se tornou mestre da liberdade interior, abria seu manual com essa ideia. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Essa frase curta e direta é como um divisor de águas para quem deseja viver com clareza. Grande parte do sofrimento humano vem justamente da confusão entre esses 2 campos. Queremos controlar o que não nos pertence. As ações dos outros, o rumo dos acontecimentos, a opinião alheia, o tempo, a sorte, o destino. Tentamos moldar o mundo inteiro à nossa vontade, e quando isso não acontece, porque nunca acontece da forma perfeita que imaginamos, nos sentimos derrotados. Ao mesmo tempo, negligenciamos aquilo que realmente podemos controlar. Nossas escolhas, nossos julgamentos, nossa forma de reagir.
Corremos atrás do vento e esquecemos de segurar as rédeas da nossa própria mente. Marco Aurélio, imperador de Roma, sabia como ninguém o peso das responsabilidades. Governava exércitos, lidava com traições, pestes e crises. Mesmo assim, escrevia para si mesmo em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. O segredo está nessa inversão. Ao invés de gastar energia com o que escapa, concentre-se no que sempre esteve ao seu alcance, sua atitude diante da vida. Quando você aplica essa regra, algo poderoso acontece. A ansiedade diminui, porque você entende que não faz sentido sofrer por cenários que não pode controlar. A frustração diminui, porque você para de esperar que os outros ajam como você gostaria. A energia aumenta, porque tudo o que antes era desperdiçado em lamentos e preocupações é agora direcionado para aquilo que realmente pode ser feito. Na prática, essa regra pode ser exercitada todos os dias. Perdeu um compromisso porque choveu? Não controla o tempo, mas controla como reagir a ele. Foi criticado de maneira injusta? Não controla as palavras do outro, mas controla se vai permitir que elas definam quem você é. Algo deu errado em seus planos? Não controla o desenrolar de todos os fatos, mas controla se vai desistir ou recomeçar com mais sabedoria. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque devolve a você o poder que nunca deveria ter entregado ao mundo. Epicteto costumava dizer que o homem sábio não busca que os acontecimentos sejam como deseja, mas aprende a desejar que aconteçam como são. Isso não significa resignação passiva, mas sabedoria prática. Aceitar o que não se pode mudar não é fraqueza, é inteligência. Resistir ao incontrolável é como lutar contra o mar. Você só se afoga mais rápido. Mas aprender a navegar com as ondas é encontrar força naquilo que parecia ameaça. Essa primeira regra é como a fundação de uma casa. Sem ela, todas as outras se tornam frágeis. Para viver com foco, força e tranquilidade, é preciso começar entendendo essa linha invisível entre o que depende de você e o que está fora de alcance. Ao respeitar essa fronteira, você descobre a essência da liberdade estoica. Ninguém pode impedir que você escolha como reagir. E essa escolha é seu verdadeiro poder. A disciplina é a base da liberdade. Quando pensamos em liberdade, quase sempre imaginamos ausência de regras, ausência de restrições, a possibilidade de fazer tudo o que quisermos a qualquer momento. Mas os estoicos nos mostram que essa visão é uma ilusão perigosa. A verdadeira liberdade não nasce do excesso de escolhas nem da ausência de limites, mas da capacidade de governar a si mesmo. E essa capacidade só é conquistada através da disciplina. Epicteto dizia que não se pode chamar de livre aquele que é escravo de seus desejos, impulsos e vícios. Pense nisso. Alguém pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não consegue dizer não a um prazer imediato, está acorrentado. Pode ter todo o tempo disponível, mas se não consegue direcioná-lo com propósito, está preso a distrações. A disciplina, muitas vezes vista como algo duro e opressor, é na verdade a chave que liberta, porque nos permite escolher de forma consciente, em vez de sermos arrastados pelas correntes invisíveis do instinto e da preguiça. Marco Aurélio, governando o império mais poderoso da época, entendia essa verdade. Para ele, disciplina não era apenas acordar cedo ou seguir uma rotina, mas sim manter-se fiel ao dever, aquilo que a razão mostrava ser correto, mesmo quando o coração queria desistir. Ele lembrava a si mesmo de que não havia tempo a perder com indulgências, porque a vida era curta demais. Para um imperador, seria fácil se deixar corromper pelo luxo, pelo excesso ou pela vaidade. Mas foi sua disciplina que lhe deu a serenidade para governar com firmeza e humanidade. Sêneca, em suas cartas, reforçava que sem disciplina, a mente se torna volúvel, incapaz de manter-se em direção ao que é importante. Ele comparava o homem indisciplinado a um navio à deriva, sem rumo definido, levado por qualquer vento. Já o homem disciplinado é como um marinheiro que segura o leme com firmeza, direcionando o barco mesmo em meio à tempestade. Essa regra estoica nos convida a enxergar a disciplina não como inimiga, mas como aliada. É ela que sustenta seus propósitos quando a motivação desaparece.
É ela que impede que você seja dominado por vícios ou distrações. É ela que te dá a clareza para priorizar o essencial, em vez de se perder no supérfluo. Sem disciplina, a vida se fragmenta em pequenos pedaços de vontade dispersa. Com disciplina, esses pedaços se unem e formam um todo coeso, forte e equilibrado. Na prática, cultivar disciplina significa começar pequeno, mas ser constante. Estabelecer compromissos consigo mesmo e cumpri-los. Pode ser levantar no mesmo horário, manter um diário de reflexões, cuidar do corpo, estudar diariamente, praticar silêncio interior. Cada pequeno ato de disciplina fortalece a mente como se fosse um músculo, e, com o tempo, você percebe que já não precisa lutar contra si mesmo para agir. Agir corretamente se torna natural. A disciplina estoica também é profundamente ligada à tranquilidade. Sem ela, você vive no caos, refém de seus impulsos e desejos voláteis. Com ela, encontra uma calma duradoura, porque sabe que sua vida não depende de caprichos momentâneos, mas de escolhas conscientes. É como um guerreiro que domina sua espada. O poder não está apenas em possuir a arma, mas em controlá-la com sabedoria. No fim, a disciplina é o alicerce da liberdade. Não há liberdade em viver de acordo com as vontades do momento, mas sim em ter domínio sobre si mesmo. Ser disciplinado é ser capaz de dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. É ter foco em um propósito maior e caminhar firme na direção dele, mesmo que o mundo ao redor tente te desviar. Os estoicos sabiam que só é realmente livre quem consegue governar a própria alma. O silêncio como arma contra o caos. Vivemos em uma era barulhenta. Não apenas o barulho físico das ruas, notificações e vozes que disputam nossa atenção, mas o barulho invisível das opiniões, das comparações, das pressões sociais e das preocupações incessantes que ecoam dentro da mente. O caos não está apenas do lado de fora, ele se instala no coração de quem nunca encontra um momento para parar e ouvir a si mesmo. E é justamente por isso que os estoicos viam no silêncio uma arma poderosa. Ele não é ausência de som, mas presença de clareza. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se de que o homem sábio é aquele que fala pouco e reflete muito. Ele compreendia que cada palavra desperdiçada é energia que poderia ser usada para construir, aprender ou compreender. O silêncio, para os estoicos, não era vazio, mas um espaço fértil onde as sementes do discernimento podem florescer. Sêneca reforçava que quem fala demais acaba se perdendo em contradições, enquanto aquele que aprende a calar desenvolve um domínio profundo sobre si mesmo e sobre as situações ao redor. Na prática, o silêncio é uma forma de resistência ao caos. Em vez de reagir a cada provocação, você escolhe não se abalar. Em vez de se afogar em conversas inúteis, escolhe observar. Em vez de se deixar dominar pelas emoções que querem explodir em palavras, escolhe respirar e refletir. Esse controle é uma arma porque o mundo espera que você reaja, que perca o equilíbrio, que se irrite, que discuta. Mas quando você permanece em silêncio, não apenas preserva sua energia, como também desconcerta quem queria tirá-lo do centro. O silêncio também revela coisas que o ruído esconde. Quando você cala, escuta o que os outros realmente querem dizer. Quando cala, escuta sua própria mente, suas necessidades, seus medos e seus desejos. Descobre padrões que estavam ocultos. Percebe detalhes que passariam despercebidos. E, acima de tudo, ganha a chance de escolher como agir em vez de ser arrastado pelo impulso. O silêncio, nesse sentido, é um escudo, mas também uma lente. Os estoicos entendiam que o silêncio é disciplina. Não se trata apenas de calar a boca, mas de aquietar os pensamentos que se repetem em círculos. É silenciar a necessidade de ter sempre a última palavra, de provar um ponto, de vencer uma discussão. É o exercício de não se deixar dominar pelo ego, que quer ser reconhecido e aplaudido a cada instante. Ao escolher o silêncio, você está dizendo a si mesmo que não precisa de aprovação externa para ser completo. Muitos veem o silêncio como fraqueza, mas na realidade ele é força concentrada. É fácil perder o controle e explodir,
mas requer coragem e autocontrole permanecer calado quando tudo em você quer gritar. O silêncio é, portanto, um ato de poder, porque mostra que você governa suas emoções em vez de ser governado por elas. É uma vitória invisível, mas que molda sua presença e seu caráter. Na vida cotidiana, aplicar essa regra pode mudar sua forma de viver. Diante de uma crítica injusta, o silêncio pode ser mais eloquente do que qualquer defesa. Diante de uma provocação, o silêncio pode ser mais desarmador do que uma resposta agressiva. Diante de uma dúvida, o silêncio pode dar o espaço necessário para que a verdade se revele por si mesma. É assim que ele se torna uma arma, não porque destrói o outro, mas porque preserva você. Quando o mundo ao seu redor for caos, lembre-se dessa regra estoica. O silêncio não é vazio, é presença. É nele que você recupera a força, encontra o foco e reconstrói a tranquilidade que o barulho externo tenta roubar. O silêncio é o lugar onde a alma respira. O valor da dor como professora. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse uma inimiga mortal, algo a ser evitado a qualquer custo. Procuramos conforto, prazer e distrações para não encarar aquilo que nos incomoda. Mas para os estoicos, essa é uma visão limitada, porque a dor não é apenas sofrimento. Ela é uma das professoras mais severas e, ao mesmo tempo, mais sábias da vida. Quem aprende a conviver com ela, descobre um poder que a maioria nunca alcança. Sêneca dizia que não é a dor em si que nos destrói, mas a forma como nos relacionamos com ela. O mesmo golpe que faz um homem se desesperar pode tornar outro mais forte. A diferença não está na intensidade do sofrimento, mas na interpretação que damos a ele. A dor, quando aceita, revela lições que nenhum mestre humano poderia ensinar. Ela mostra limites, aponta fraquezas e revela a verdadeira medida da nossa resiliência. Pense em quantas vezes a dor já transformou você. Uma perda pode ensinar a valorizar o que antes parecia comum. Uma traição pode revelar a importância de escolher com mais sabedoria as pessoas em quem confiar. Um fracasso pode expor falhas que, sem ele, passariam despercebidas, impedindo que você crescesse. A dor tem o poder de arrancar nossas máscaras e nos mostrar, de forma brutal, quem realmente somos e onde precisamos evoluir. Marco Aurélio entendia que resistir à dor é inútil, porque ela é parte inevitável da existência. Ele escreveu que devemos aceitá-la como aceitamos o frio do inverno ou o calor do verão, como algo que simplesmente acontece. Esse entendimento não é resignação, mas sabedoria. A aceitação estoica da dor nos liberta da revolta inútil e nos coloca em posição de aprendizado. Perguntar, por que comigo? Não traz respostas, mas perguntar, o que posso aprender com isso? Abre portas para a transformação. Há dores que nos ensinam a paciência, mostrando que o tempo cura feridas que a ansiedade só agrava. Outras nos ensinam humildade, lembrando que não somos tão fortes quanto acreditávamos. Há também aquelas que nos ensinam coragem, pois só diante do medo e da dor descobrimos a profundidade da nossa força interior. A cada lição, nos tornamos menos frágeis, menos dependentes de circunstâncias externas e mais donos de nós mesmos. Na vida prática, encarar a dor como professora significa não fugir das situações desconfortáveis. Significa não evitar desafios por medo do fracasso. Significa não negar sentimentos de tristeza ou solidão, mas compreendê-los e extrair deles sabedoria. Quando paramos de ver a dor como inimiga, ela deixa de ser um fardo insuportável e se torna uma ferramenta de crescimento. A sociedade moderna tenta nos vender a ilusão de uma vida sem dor, oferecendo prazeres rápidos, distrações constantes e anestesias emocionais. Mas cada vez que tentamos silenciar a dor artificialmente, também silenciamos as lições que ela traz. Ser estoico não é buscar sofrimento, mas estar pronto para enfrentá-lo sem se perder. É olhar para a dor e dizer, você não vai me quebrar, vai me ensinar. A dor também traz clareza. Ela separa o essencial do supérfluo, mostrando o que realmente importa. Depois de uma grande perda, você entende o valor da presença. Depois de uma doença, entende o valor da saúde. Depois de uma crise, entende o valor da calma.
Essa clareza é um presente disfarçado, entregue apenas àqueles que têm coragem de suportar e refletir. No fim, a dor não é apenas um obstáculo, mas um portal. Ela pode nos afundar na escuridão ou nos guiar para uma nova luz. Tudo depende da forma como escolhemos recebê-la. Para os estoicos, a dor é uma mestra severa, mas que nunca desperdiça uma lição. Se você tiver coragem de ouvi-la, descobrirá que cada cicatriz não é uma marca de fraqueza, mas um testemunho da sua capacidade de sobreviver, aprender e seguir mais forte. A importância do foco no presente. Um dos maiores ladrões da paz humana é a incapacidade de viver no presente. Estamos constantemente arrastados para os extremos. De um lado, o peso do passado que não conseguimos soltar. De outro, a ansiedade de um futuro que ainda não chegou. O resultado é simples. Vivemos pouco o agora e desperdiçamos a única coisa que realmente existe. Os estoicos viam isso como um erro fatal, porque cada instante que deixamos escapar é um pedaço da vida que nunca mais voltará. Marco Aurélio repetia a si mesmo: não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto estiver vivo, enquanto for possível, seja bom. Essa lembrança era mais do que um alerta sobre a finitude da vida. Era uma convocação para viver com intensidade e propósito o único tempo que temos, o presente. Quando você se concentra no agora, descobre que a vida não acontece em planos distantes ou em memórias antigas, mas nesse momento exato, no ar que respira, no passo que dá, na escolha que faz. O foco no presente é um antídoto contra a ansiedade. Pensar no futuro pode ser útil para se preparar, mas quando se torna obsessão, rouba a serenidade e cria medos que, muitas vezes, jamais se concretizarão. Da mesma forma, o apego ao passado, seja em forma de nostalgia ou arrependimento, prende você em correntes invisíveis que impedem o movimento. Os estoicos ensinavam que o passado é imutável e o futuro incerto. Logo, o presente é a única realidade sobre a qual temos algum poder. Na prática, estar no presente significa estar inteiro no que se faz. Se trabalha, concentre-se no trabalho. Se conversa, entregue-se à conversa. Se descansa, permita-se descansar sem culpa. Esse nível de presença não só aumenta a qualidade de cada experiência, mas também diminui o peso da vida, porque a mente deixa de carregar o que não pode mudar nem prever. Estar presente é, em si, um ato de disciplina mental. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase é um lembrete poderoso de que grande parte da nossa angústia vem de cenários que nunca acontecem. Quando você foca no agora, esses cenários perdem força, porque sua mente não se alimenta mais de hipóteses, mas da realidade tangível. É nesse espaço que surge a tranquilidade, porque você percebe que, apesar dos problemas, sempre há algo que pode ser feito no presente. O foco no agora também fortalece a gratidão. Quando você observa com atenção, percebe que existem pequenas coisas pelas quais agradecer todos os dias. Um sorriso, um gesto de bondade, um momento de silêncio, a simples oportunidade de respirar. Essas coisas passam despercebidas quando a mente está presa em outro tempo. Mas no presente, elas ganham valor e se tornam fontes de força e serenidade. Viver o agora não significa ignorar responsabilidades futuras, nem esquecer o que passou, mas dar a cada tempo seu devido lugar. O passado deve ser lembrado como mestre, não como prisão. O futuro deve ser planejado com sabedoria, não temido com desespero. O presente, por sua vez, deve ser vivido como se fosse a essência da vida, porque ele realmente é. Os estoicos sabiam que cada dia pode ser o último, não no sentido mórbido, mas no sentido de que a vida é imprevisível e preciosa demais para ser desperdiçada. Quando você compreende isso profundamente, o presente deixa de ser um mero instante e passa a ser a oportunidade mais valiosa da sua existência. Assim, focar no agora é mais do que uma técnica, é uma filosofia de vida. É escolher estar inteiro, consciente e atento. É libertar-se da prisão do tempo para encontrar força, foco e tranquilidade. Quem aprende a viver no presente encontra o segredo que todos buscam, a verdadeira paz, o controle sobre o que depende de você.
Uma das verdades mais profundas do estoicismo é simples de enunciar, mas difícil de viver. Existem coisas que estão sob o nosso controle e outras que jamais estarão. Essa distinção, quando realmente compreendida, liberta a mente de uma quantidade imensa de sofrimentos, pois a maior parte da angústia humana nasce da tentativa inútil de controlar aquilo que é incontrolável, o comportamento dos outros, os acontecimentos externos, o curso da vida. Os estoicos nos lembram: concentre-se apenas no que está ao seu alcance. Epicteto foi claro: algumas coisas dependem de nós, outras não. Depende de nós, nossas opiniões, escolhas, ações e reações. Não depende de nós o clima, a opinião alheia, o tempo que passa, a morte, as doenças ou os imprevistos que a vida traz. Parece óbvio, mas quantas vezes sofremos justamente porque queremos moldar o mundo inteiro às nossas expectativas? O segredo da serenidade está em abandonar essa ilusão de controle e investir energia no único território que realmente podemos governar, nós mesmos. Pense em quantas vezes você se aborreceu tentando mudar alguém. Você tentou convencer, pressionar, implorar, e no fim sentiu frustração. Isso acontece porque o outro não está sob o seu comando. Da mesma forma, quantas vezes você se irritou com o trânsito, com a demora em uma fila, com uma palavra dita contra você? Nenhuma dessas situações está sob o seu poder absoluto. A raiva, o estresse e a ansiedade surgem da resistência ao inevitável. Mas quando você aceita que não controla o que é externo, abre espaço para agir de maneira mais sábia e eficaz. O controle sobre si mesmo é o verdadeiro poder. Você pode não controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Não controla as pedras no caminho, mas pode escolher se tropeça nelas ou as usa para construir degraus. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. De vítima das circunstâncias, você se torna protagonista da própria vida. Não porque domina o mundo, mas porque domina a si mesmo dentro dele. Na prática, isso significa observar seus pensamentos e emoções. Quando algo acontece, você tem sempre duas opções: reagir de forma automática ou responder de forma consciente. A primeira te torna escravo das circunstâncias. A segunda te torna senhor de si mesmo. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Uma ofensa só fere se você a aceita como verdadeira. Uma perda só paralisa se você a encara como o fim. A chave está no olhar, não no evento. Esse princípio estoico não é apenas filosofia, é sobrevivência emocional. Em um mundo caótico onde tudo muda rápido, quem foca no que não controla vive em desespero. Já aquele que concentra sua energia no que pode fazer, sua atitude, sua disciplina, sua visão, encontra estabilidade mesmo em meio à tempestade. Essa é a diferença entre a fragilidade e a força, entre a agitação e a tranquilidade. Muitas vezes, pensamos que liberdade é poder fazer o que quiser. Os estoicos nos mostram que liberdade real é não ser escravizado pelo que não depende de nós. É ser capaz de perder sem se destruir, de ser criticado sem se abalar, de enfrentar dificuldades sem perder a paz. Essa independência nasce da disciplina de focar apenas no que está em suas mãos. Ao aplicar essa regra, você vai perceber que sua vida se torna mais leve. As pequenas irritações perdem a importância. As grandes crises deixam de ser monstros incontroláveis e se transformam em desafios administráveis. Você não muda o mundo, mas muda sua postura diante dele. E essa é a maior de todas as transformações. No fim, controlar apenas o que depende de você é mais do que uma técnica estoica. É uma forma de viver com foco, força e tranquilidade. Porque o verdadeiro poder não está em comandar o universo, mas em comandar a si mesmo. O desapego do que é passageiro. Tudo o que você possui, tudo o que você ama, tudo o que hoje parece sólido, um dia deixará de existir. Essa é uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras que o estoicismo nos ensina. A vida é impermanente, e quanto mais cedo aceitamos isso, mais cedo aprendemos a viver com serenidade. O apego ao que é passageiro é a raiz de grande parte do sofrimento humano. Já o desapego é a chave para experimentar o mundo sem medo de perdê-lo a cada instante.
Marco Aurélio refletia constantemente sobre a transitoriedade. Ele lembrava que reis, generais, filósofos e pessoas comuns, todos terminam da mesma forma, retornando ao pó. Essa lembrança não tinha o objetivo de gerar tristeza, mas de despertar consciência. O que hoje parece eterno, seja uma relação, uma conquista, uma posse ou até o próprio corpo, é apenas uma visita breve no teatro da vida. Ao reconhecer isso, você se liberta da obsessão de segurar o que não pode ser retido. O apego nasce do desejo de controlar a permanência das coisas. Queremos que os momentos bons durem para sempre, que as pessoas que amamos nunca nos deixem, que o corpo permaneça jovem, que as conquistas sejam eternas. Mas a realidade é outra. Tudo muda, tudo passa. E quanto mais resistimos a essa lei da natureza, mais sofremos. O desapego não significa não amar ou não valorizar, mas amar com consciência de que nada é definitivo. É valorizar ainda mais, justamente porque é finito. Sêneca ensinava que devemos aproveitar cada bem, cada pessoa e cada instante como se fosse um empréstimo da vida, não uma posse. Quando tratamos tudo como presente temporário, não sofremos quando ele é levado de volta. Essa visão nos protege contra a dor paralisante da perda, porque já sabemos que ela faz parte do ciclo natural. O desapego é, assim, um exercício diário de gratidão. Em vez de reclamar pelo fim, agradecemos pela oportunidade de ter vivido. Na prática, desapegar-se significa soltar a necessidade de controle. É entender que a mudança é inevitável e que a tentativa de congelar a vida é inútil. É aprender a dizer adeus sem se destruir, a mudar de caminho sem se sentir derrotado, a perder sem perder a si mesmo. O desapego não é indiferença, mas sabedoria. Você continua sentindo, mas sem se tornar escravo do medo da perda. Essa postura fortalece o espírito. Quem é desapegado não se desespera quando algo termina, porque sabe que o fim de uma fase é apenas o início de outra. Não se paralisa diante da morte, porque entende que ela é parte da ordem natural. Não se apequena diante das mudanças, porque vê nelas oportunidades de crescimento. O desapego torna a alma leve, livre para caminhar sem as correntes do medo. No mundo moderno, somos constantemente incentivados a acumular coisas, status, seguidores, conquistas. Mas nada disso permanece. Quando você baseia sua identidade no que é passageiro, condena-se à instabilidade. Ao contrário, quando aprende a se desapegar, encontra uma base sólida dentro de si mesmo. Você não é o que possui, nem o que os outros pensam, nem as circunstâncias do momento. Você é aquilo que permanece quando tudo isso se desfaz. O desapego estoico é um chamado à maturidade. É aceitar que a vida é feita de ciclos, nascimento e morte, começo e fim, chegada e partida. Lutar contra isso é lutar contra a própria natureza. Aceitar é viver em harmonia com ela. No fim, desapegar-se do que é passageiro é a única forma de viver o presente com intensidade e paz. Porque ao saber que nada é eterno, você passa a saborear cada momento como único, cada pessoa como insubstituível, cada instante como irrepetível. E é nesse estado de consciência que nascem o foco, a força e a tranquilidade que os estoicos tanto prezavam. A disciplina como caminho para a liberdade. Muitos acreditam que disciplina é sinônimo de prisão, de viver sob regras rígidas e limitações sufocantes. Mas para os estoicos, a disciplina é exatamente o oposto. É o único caminho real para a verdadeira liberdade. Porque ser livre não é fazer tudo o que a vontade momentânea deseja, mas ter o poder de governar a si mesmo, sem ser escravizado pelos impulsos, vícios e distrações que corroem a mente. Epicteto, que conheceu a escravidão em sua própria pele, dizia que não é livre aquele que satisfaz todos os desejos, mas aquele que não é dominado por eles. A disciplina estoica, portanto, não é castigo, mas treino diário da mente e do corpo para conquistar a autonomia interior. É a capacidade de dizer não ao que enfraquece, de resistir ao que dispersa, de perseverar no que constrói. Pense por um instante. O que realmente limita a sua vida? Não são as regras externas, mas os hábitos internos que você mesmo alimenta.
É a preguiça que o impede de agir, a procrastinação que rouba suas oportunidades, o medo que paralisa seus passos, o excesso que compromete sua saúde e seu foco. Essas correntes são invisíveis, mas reais, e só podem ser quebradas pela disciplina. A disciplina é a arte de escolher o que é necessário em vez do que é fácil. É levantar-se quando a cama convida ao descanso eterno. É estudar quando a distração chama. É manter o silêncio quando a raiva quer gritar. É agir com constância mesmo quando a motivação falta. Cada ato disciplinado é uma vitória invisível, mas que acumula forças para transformar destinos. No dia a dia, a disciplina se manifesta em pequenas escolhas. Dormir no horário certo. Cuidar do corpo com exercício e alimentação. Dedicar tempo ao aprendizado. Evitar conversas inúteis. Focar no que importa e deixar de lado o que não acrescenta. Essas práticas parecem simples, mas constroem uma fortaleza interior capaz de resistir a qualquer tempestade. Marco Aurélio sabia que a disciplina era um exercício constante. Ele escrevia para si mesmo todos os dias, lembrando-se do que deveria fazer, do que deveria evitar e de como deveria reagir às adversidades. Esse hábito de vigiar a própria mente era sua forma de disciplina, seu treinamento diário para não ser arrastado pela correnteza dos impulsos. A disciplina estoica não é rígida nem fria. Ela é flexível e sábia, porque entende que cada renúncia é uma escolha por algo maior. Você não recusa prazeres por ódio à vida, mas porque busca uma alegria mais duradoura. Você não diz não à preguiça por sadismo, mas porque deseja uma existência mais plena. A disciplina dá forma ao caos e direciona a energia para o que realmente importa. E aqui está a verdade que muitos não percebem. Quanto mais disciplinado você é, mais livre se torna. Porque nada do lado de fora pode controlar quem já aprendeu a controlar a si mesmo. O mundo pode oferecer tentações, distrações, provocações, mas se sua vontade está treinada, você não é arrastado. Você escolhe. E essa capacidade de escolher, em meio às pressões, é a essência da liberdade. Ser disciplinado é viver alinhado com seus valores, não com seus impulsos. É ter clareza sobre o que merece sua energia e o que deve ser ignorado. É não se deixar escravizar pelas emoções ou circunstâncias. É viver de acordo com a razão e com propósito. No fim, a disciplina não é prisão, é libertação. Porque quem é dominado pelos próprios desejos está acorrentado, mas quem se governa é dono de si mesmo. A disciplina é o caminho estreito que conduz à liberdade ampla. E é por isso que, para os estoicos, sem disciplina não há força, não há foco e não há tranquilidade duradoura. O poder da resiliência diante das adversidades. A vida é imprevisível. Nenhum de nós pode escapar das tempestades que surgem de repente. Doenças, perdas, fracassos, rejeições, decepções. O que diferencia uma pessoa da outra não é a ausência de problemas, mas a forma como cada uma decide enfrentá-los. Para os estoicos, a chave não está em evitar a adversidade, algo impossível, mas em desenvolver a resiliência necessária para atravessá-la sem perder a essência. Resiliência não significa insensibilidade, mas a capacidade de suportar os golpes da vida sem se quebrar. É como o bambu que se curva ao vento sem se partir, enquanto árvores mais rígidas acabam arrancadas pela raiz. Essa flexibilidade é força, não fraqueza. É a escolha de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Marco Aurélio, em meio às batalhas e às pressões de governar um império, escrevia a si mesmo que não deveria esperar uma vida sem obstáculos. Ele entendia que os desafios são parte do processo natural da existência e que cada dificuldade é também uma oportunidade de fortalecimento. A resiliência, portanto, não é apenas uma virtude, mas um exercício diário. Aceitar a dor, aprender com ela e seguir em frente, mais forte do que antes. Epicteto, que nasceu escravo, via na adversidade um campo de treinamento. Ele afirmava que não são os eventos externos que nos destroem, mas nossa interpretação deles. Se escolhemos encarar cada obstáculo como um teste, como uma chance de treinar a alma,
a adversidade deixa de ser inimiga e se transforma em aliada. Cada problema se torna uma arena onde a força interior é forjada. Na prática, resiliência significa não permitir que uma queda defina quem você é. Significa levantar-se mesmo com medo, continuar mesmo cansado, acreditar mesmo diante da dúvida. É transformar o "por que isso aconteceu comigo" em como posso crescer a partir disso. Esse deslocamento da perspectiva é o que separa os que se afundam dos que emergem mais fortes. A sociedade moderna, com sua pressa e sua busca por conforto, tenta nos convencer de que qualquer dificuldade é sinal de fracasso. Mas os estoicos lembram que a verdadeira grandeza se mostra justamente na adversidade. Não é nos dias fáceis que medimos nossa força, mas nas noites escuras em que precisamos acender a própria luz. A resiliência é a arte de manter essa chama viva, mesmo quando o vento sopra com força. Outro aspecto essencial da resiliência é a paciência. Saber que o tempo é um aliado poderoso, que nenhuma dor é eterna e que até as maiores tempestades passam. Quando aceitamos que a vida é feita de ciclos, aprendemos a esperar com coragem e a confiar que a resistência, somada à perseverança, nos levará adiante. A resiliência não elimina a dor, mas impede que ela nos defina. Você pode sentir tristeza, mas não se tornar escravo dela. Pode sentir medo, mas não deixar que ele paralise seus passos. Pode enfrentar perdas, mas ainda assim preservar sua dignidade. É nesse equilíbrio entre sentir e resistir que se revela a verdadeira força estoica. No fim, o poder da resiliência é a capacidade de não desistir da vida, mesmo quando a vida parece desistir de você. É a força silenciosa que se ergue do chão, que enfrenta a escuridão e que segue adiante, passo a passo, até que a luz retorne. Para os estoicos, a adversidade não é um fim, mas um laboratório onde a alma aprende a ser inquebrável. O valor da simplicidade como estilo de vida. Vivemos em uma era em que a complexidade é vista como sinônimo de sucesso. Quanto mais posses, compromissos, títulos e distrações alguém acumula, mais acredita estar preenchendo a própria vida. Mas, para os estoicos, essa corrida desenfreada atrás de excessos não leva à plenitude, e sim à exaustão. A verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos. A simplicidade era para eles um estilo de vida capaz de trazer clareza, força e tranquilidade. Sêneca, em suas cartas, lembrava que é tolice buscar conforto em excesso. Ele dizia que deveríamos treinar a viver com pouco, não por desprezo às coisas, mas para não sermos escravos delas. Quando você descobre que consegue ser feliz com pouco, ganha um poder inabalável. O mundo já não pode chantageá-lo com promessas de luxo, status ou abundância material. A simplicidade liberta, porque mostra que a felicidade está disponível mesmo sem adornos. Marco Aurélio, sendo imperador, tinha acesso a todos os prazeres e riquezas possíveis. No entanto, em seus escritos, insistia em valorizar o essencial. Ele sabia que nada do que é supérfluo pode trazer paz duradoura. Pelo contrário, quanto mais acumulamos, mais tememos perder, e quanto mais desejamos, mais nos tornamos reféns. A simplicidade é, portanto, uma forma de blindagem contra a ansiedade e a inquietação. Na prática, simplicidade significa eliminar o desnecessário, não apenas em termos de objetos, mas também de pensamentos, compromissos e relações. É ter coragem de dizer não ao que não contribui para a sua paz, e sim ao que apenas consome sua energia. É escolher qualidade em vez de quantidade, profundidade em vez de superficialidade, essência em vez de aparência. Um ambiente simples favorece uma mente serena. Quando sua vida não está abarrotada de coisas e preocupações inúteis, você tem mais clareza para perceber o que realmente importa. Isso não significa viver em privação, mas em equilíbrio. Ter o suficiente para viver bem, sem a obsessão de acumular por medo ou vaidade. A simplicidade é uma escolha consciente de viver com leveza. Os estoicos viam a simplicidade também como um treinamento para a adversidade. Ao acostumar-se a viver com pouco, você se fortalece para os dias de escassez. Ao não depender de luxo para ser feliz, você se torna invulnerável à perda. Esse exercício não é apenas material, mas emocional.
Quanto menos expectativas e exigências você tem, mais resiliente se torna diante das mudanças inevitáveis da vida. A sociedade moderna nos pressiona a querer sempre mais. Mais conquistas, mais seguidores, mais reconhecimento, mais bens. Essa corrida, porém, não tem linha de chegada. O resultado é uma vida inquieta, em que a paz nunca chega, porque o desejo nunca acaba. A simplicidade corta esse ciclo vicioso. Ela ensina que menos é, na verdade, mais. Mais tempo, mais foco, mais energia, mais tranquilidade. Ao adotar a simplicidade como estilo de vida, você descobre que o essencial já estava disponível o tempo todo. A respiração, a presença, os vínculos verdadeiros, a capacidade de aprender, a força interior. Nenhum desses tesouros precisa ser comprado ou acumulado. Eles florescem quando eliminamos o excesso que os encobre. No fim, a simplicidade não é apenas um hábito, mas uma filosofia de liberdade. Quem aprende a viver com pouco torna-se dono da própria vida, porque não depende de nada externo para ser feliz. E essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo. O valor da simplicidade é o segredo para viver com foco, força e tranquilidade. O autodomínio como maior das vitórias. Entre todas as batalhas que travamos ao longo da vida, nenhuma é tão constante e tão decisiva quanto a batalha contra nós mesmos. Desejos que nos arrastam, impulsos que nos cegam, raiva que explode, medo que paralisa, orgulho que nos aprisiona. A vida externa pode até parecer tranquila, mas dentro de cada um de nós existe um campo de guerra invisível. Para os estoicos, a maior de todas as vitórias não é conquistar reinos, riquezas ou aplausos, mas conquistar a si mesmo. Epicteto ensinava que ninguém é livre até aprender a governar seus próprios desejos e aversões. Aquele que se deixa dominar por vícios, por paixões descontroladas ou pelo medo, ainda que seja poderoso no mundo externo, continua escravo internamente. O verdadeiro poder nasce do autodomínio, da capacidade de não ser arrastado pelas correntes emocionais e de agir de acordo com a razão, não com o impulso. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha todos os motivos para se perder em arrogância, mas usava suas reflexões para lembrar-se diariamente da necessidade de controlar o próprio ego. Ele compreendia que a grandeza não está em governar milhões, mas em governar a si mesmo diante das tentações e pressões do poder. Essa é a essência do autodomínio, não se deixar definir pelas circunstâncias externas, mas manter o centro firme, aconteça o que acontecer. Na prática, o autodomínio se manifesta nos momentos em que a reação automática parece inevitável. Quando alguém o ofende e você sente a fúria subir, mas escolhe responder com calma. Quando surge a tentação de desistir, mas você decide perseverar. Quando o medo aparece, mas você segue em frente apesar dele. Cada vez que você controla a si mesmo, conquista uma vitória silenciosa, mas profunda. O autodomínio não significa sufocar emoções, mas compreendê-las e direcioná-las. Raiva pode ser convertida em energia para agir com justiça. Medo pode se tornar prudência. Desejo pode se transformar em motivação. O segredo não é negar o que sentimos, mas não nos tornarmos escravos desses sentimentos. É colocar a razão como guia e deixar que as emoções se tornem servas, não senhoras. Sêneca alertava que a falta de autodomínio leva ao caos interno e externo. Quem não controla a si mesmo perde amizades, destrói oportunidades, compromete sua paz. Já aquele que domina suas paixões constrói um alicerce firme, que nenhuma tempestade pode abalar. Essa disciplina de olhar para dentro e assumir o comando de si é, sem dúvida, a mais difícil, mas também a mais transformadora. Na sociedade atual, onde tudo estimula respostas rápidas, opiniões imediatas e indulgências sem limites, o autodomínio se torna ainda mais raro e valioso. Somos pressionados a ceder ao consumo, à pressa, às reações impulsivas. Resistir a isso é um ato de coragem, uma verdadeira rebelião contra a escravidão invisível que domina tantos. O autodomínio não é conquistado de uma vez, mas treinado diariamente. Cada pequena vitória conta. Dizer não a uma distração, controlar a língua em uma discussão,
persistir diante do desconforto. Com o tempo, esses exercícios constroem uma fortaleza interior. Você deixa de ser uma marionete das circunstâncias e passa a ser autor da própria história. No fim, os estoicos nos lembram: a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Quando você alcança o autodomínio, nenhuma ofensa pode destruí-lo, nenhum obstáculo pode deter sua determinação, nenhuma perda pode roubar sua paz. Essa é a vitória silenciosa, invisível aos olhos do mundo, mas que traz o maior dos prêmios, a liberdade interior. O silêncio como prática de fortalecimento interior. O mundo moderno parece ter medo do silêncio. Em cada instante livre, buscamos preencher o vazio com ruídos, músicas, notícias, notificações, conversas. É como se o silêncio fosse incômodo demais. Como se nele fôssemos obrigados a nos confrontar com aquilo que evitamos. Para os estoicos, no entanto, o silêncio não é ausência de vida, mas presença de força. Ele é um exercício de fortalecimento interior, uma prática capaz de revelar quem realmente somos quando as distrações cessam. Sêneca dizia que a solidão e o silêncio são ferramentas de aprendizado. Quando nos afastamos do barulho externo, descobrimos o que se passa dentro de nós. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento: calar para escutar a própria mente. Muitas vezes, não temos clareza sobre nossos desejos, nossos medos ou nossas fraquezas, porque não paramos para ouvir. O silêncio nos obriga a esse encontro. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia como se dialogasse consigo mesmo em momentos de introspecção. Era no silêncio que ele conseguia organizar os pensamentos e lembrar-se de suas responsabilidades diante da vida. Ele entendia que governar um império exigia antes de tudo governar a si mesmo, e isso só era possível quando a mente encontrava espaço para se acalmar. Na prática, o silêncio pode se tornar uma disciplina diária. Pode ser o hábito de acordar cedo e, antes de qualquer distração, dedicar alguns minutos apenas à respiração e à reflexão. Pode ser a escolha de caminhar sem fones de ouvido, apenas observando o mundo. Pode ser a decisão de não responder imediatamente a uma provocação, mas deixar que o silêncio seja a primeira reação. Esses momentos simples têm um poder transformador, porque treinam a mente a não ser escrava da pressa ou da agitação. O silêncio também fortalece porque é resistência. Resistência ao impulso de reagir, de justificar-se, de se defender em excesso. Resistência à necessidade de provar valor através das palavras. Quando escolhemos o silêncio, estamos praticando autocontrole. Estamos mostrando a nós mesmos que não precisamos de reconhecimento constante, que não precisamos vencer todas as discussões, que não precisamos nos perder em explicações intermináveis. Esse domínio é poder invisível. Outra virtude do silêncio é sua capacidade de revelar verdades. Quando não falamos, aprendemos a observar. Escutamos melhor os outros, percebemos nuances no tom, entendemos intenções ocultas. Mas, mais importante ainda, passamos a escutar nossa consciência. Muitas vezes, a resposta que buscamos já estava dentro de nós, mas só o silêncio tem força suficiente para trazê-la à tona. No mundo atual, onde todos competem por atenção, cultivar o silêncio é quase um ato de rebeldia. É dizer: não vou ser arrastado pelo barulho. Essa prática não isola, mas fortalece. Você não precisa estar sempre exposto, sempre opinando, sempre reagindo. Pode escolher a calma do silêncio e nele encontrar clareza e foco. Os estoicos viam o silêncio como aliado da serenidade, porque quem sabe calar diante da provocação mantém a paz. Quem sabe calar diante da dúvida encontra clareza. Quem sabe calar diante da pressa conquista foco. O silêncio, portanto, não é vazio, mas plenitude. Ele abre espaço para que a mente respire e a alma se fortaleça. No fim, praticar o silêncio é escolher ser maior do que o barulho externo e interno. É construir uma fortaleza invisível que ninguém pode derrubar. É encontrar dentro de si a tranquilidade que o mundo não pode oferecer. Para os estoicos, o silêncio não é apenas um refúgio, mas uma arma, uma disciplina e uma fonte inesgotável de força. A coragem de aceitar o incontrolável.
Grande parte do sofrimento humano nasce da recusa em aceitar aquilo que não pode ser mudado. Queremos que a vida siga nossos planos, que as pessoas ajam conforme nossas expectativas, que o futuro seja seguro e previsível. Mas a realidade é outra. Existe uma imensidão de fatores sobre os quais não temos qualquer poder. Para os estoicos, a verdadeira coragem não é lutar contra o inevitável, mas aceitá-lo com serenidade, sem perder a dignidade. Epicteto nos lembra de que não é a morte, a dor ou a pobreza que nos atormentam, mas a forma como reagimos a elas. Ele dizia que não devemos gastar energia tentando controlar o que está fora do nosso alcance. Essa compreensão é libertadora, mas exige coragem. Porque aceitar o incontrolável não significa resignar-se em passividade, e sim ter a ousadia de viver plenamente mesmo diante da incerteza. Marco Aurélio escrevia que cada um deve receber o que a vida oferece, assim como o soldado recebe sua missão. Não cabe questionar por que o destino nos coloca em certas circunstâncias, mas como podemos agir de forma virtuosa dentro delas. A coragem estoica é exatamente essa: enfrentar as ondas sem tentar impedir que o mar se mova, mas aprendendo a navegar por ele. Na prática, aceitar o incontrolável é abandonar a luta contra o que já aconteceu. O passado não pode ser alterado, e carregar ressentimento apenas prolonga a dor. É também soltar o desejo de controlar o futuro, porque ele sempre será incerto. Essa aceitação traz uma liberdade imensa. Você para de desperdiçar energia com o impossível e começa a investir no que realmente pode transformar. Suas atitudes, suas escolhas, sua visão. Isso não significa indiferença. Pelo contrário, é um ato de coragem porque exige olhar para a realidade como ela é, sem máscaras ou ilusões. É encarar perdas, doenças, mudanças e até a própria mortalidade, sem se esconder atrás de distrações. É a bravura de permanecer de pé diante do inevitável, sem revolta, mas também sem desistir. A sociedade atual estimula o controle absoluto, aplicativos para monitorar cada passo, promessas de fórmulas infalíveis, ilusões de que tudo pode ser previsto. Mas a vida sempre escapa dessas tentativas. Quando aceitamos isso, não nos tornamos mais fracos, mas mais fortes. Porque o imprevisível deixa de ser inimigo e se torna apenas parte do caminho. A coragem de aceitar o incontrolável também nos ensina humildade. Ela nos lembra que somos parte de algo maior, que não governamos o universo, mas apenas a nós mesmos. Essa perspectiva reduz a arrogância, diminui a ansiedade e fortalece a alma. Porque, ao perceber que não controlamos o mundo, focamos no que realmente importa: o domínio sobre nossas ações e pensamentos. No fim, aceitar o incontrolável é uma forma de sabedoria em ação. É reconhecer que a vida tem sua própria ordem, que nem tudo precisa estar sob nossas mãos para ter sentido. É ter coragem de viver em um mundo incerto sem ser escravo do medo. Para os estoicos, essa coragem não é apenas uma virtude, mas um caminho de liberdade. Porque quem aceita o inevitável se torna invencível. A prática da gratidão estoica. A gratidão é muitas vezes tratada como algo superficial, reduzida a frases prontas ou a simples exercícios de autoajuda. Mas para os estoicos, ela era uma disciplina profunda, capaz de transformar a mente e blindar a alma contra a insatisfação e o desespero. Ser grato não era um ato ocasional, mas uma prática constante de reconhecer a vida como um presente, não por estar livre de dificuldades, mas justamente porque é no meio delas que aprendemos a valorizar o essencial. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, todas as manhãs, lembrando-se de que estar vivo já era motivo suficiente para agradecer. Respirar, pensar, sentir, agir, cada um desses atos, que tantos desprezam como banais, para ele eram oportunidades de viver de acordo com a virtude. Ao iniciar o dia com essa consciência, ele se preparava para enfrentar os desafios com mais leveza, pois a gratidão já havia moldado sua perspectiva. Sêneca, por sua vez, dizia que a ingratidão é uma das piores falhas humanas, porque cega para os benefícios que recebemos constantemente. Ele nos lembrava de que não somos autossuficientes,
Tudo o que temos, em algum grau, foi dado pela vida, pelas circunstâncias ou por outras pessoas. Ao cultivar a gratidão, deixamos de focar no que falta e passamos a enxergar a abundância já presente. Na prática, a gratidão estoica é muito diferente de fechar os olhos para as dificuldades. Pelo contrário, ela é ainda mais valiosa em meio às adversidades. É agradecer não apenas pelo que agrada, mas também pelo que ensina. É agradecer pela dor que revela a força, pela perda que mostra a impermanência, pelo erro que traz clareza. Essa visão não elimina o desconforto, mas o ressignifica, transformando-o em oportunidade de crescimento. A gratidão também é uma forma de proteção contra a comparação. Em uma sociedade que nos incentiva a medir nossa vida pelo que os outros exibem, ser grato é um ato de resistência. É dizer, o que eu tenho aqui e agora é suficiente. Esse estado de contentamento não é passividade, mas tranquilidade. Você ainda pode buscar crescimento, mas não é escravo da sensação de que nunca é o bastante. Outro aspecto poderoso da gratidão é sua capacidade de fortalecer vínculos. Quando reconhecemos com sinceridade o valor do que os outros fazem por nós, cultivamos relacionamentos mais profundos. A ingratidão corrói laços, a gratidão os fortalece. Assim, a prática estoica da gratidão não beneficia apenas a mente individual, mas também a vida em comunidade. Incorporar a gratidão no cotidiano é simples, mas exige disciplina. Pode ser começar o dia reconhecendo 3 coisas pelas quais se é grato. Pode ser encerrar a noite refletindo sobre o que foi bom, mesmo em meio a problemas. Pode ser escrever mentalmente um obrigado a cada obstáculo que serviu como mestre. Essas práticas, pequenas em aparência, têm efeito profundo na forma como enxergamos a vida. No fim, a gratidão estoica é mais do que emoção. É filosofia. É escolher ver a vida como dádiva, não como dívida. É reconhecer que mesmo os fardos trazem lições, e que cada instante é valioso justamente porque é passageiro. Quem cultiva essa prática encontra serenidade, porque deixa de lutar contra a vida e passa a caminhar em harmonia com ela. A aceitação da morte como guia para a vida. Entre todas as verdades que os estoicos carregavam, nenhuma era tão repetida quanto esta. A morte é inevitável. Fugimos dela, evitamos falar sobre ela, criamos ilusões para nos distrair do seu peso. Mas, para os filósofos estoicos, negar a morte é negar a própria vida. Aceitá-la não é um exercício mórbido, mas uma prática de libertação, capaz de transformar a forma como vivemos cada instante. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia constantemente a si mesmo que deveria viver como se cada dia fosse o último. Essa lembrança não o paralisava, pelo contrário, dava-lhe urgência e clareza. Saber que a morte o aguardava em algum ponto do caminho fazia com que cada ação, cada escolha e cada relação ganhassem mais importância. Nada era banal quando visto à luz da finitude. Sêneca ensinava que a morte não é um mal, mas uma condição natural, inseparável da vida. Ele dizia que tememos a morte porque não a compreendemos, mas quando a aceitamos como parte do ciclo, aprendemos a viver sem desperdício. Essa aceitação nos torna mais corajosos, porque elimina o medo que nos impede de agir. Afinal, se a morte é certa, o que realmente temos a perder ao viver com autenticidade e propósito? Epicteto reforçava que a morte não está sob nosso controle, mas a forma como encaramos a vida até ela, sim. Essa perspectiva desloca o foco daquilo que não podemos evitar para aquilo que podemos escolher. A aceitação da morte não é desistência, mas disciplina. É usar o tempo que nos foi dado de maneira sábia, sem adiar sonhos, sem desperdiçar energia em futilidades, sem perder de vista o que realmente importa. Na prática, aceitar a morte como guia para a vida é deixar de lado a ilusão da eternidade. Quantas vezes postergamos mudanças, guardamos palavras, adiamos decisões importantes porque acreditamos que haverá sempre mais tempo. Quantas oportunidades são perdidas porque vivemos como se fôssemos imortais. A consciência da morte nos convida a agir agora, a amar agora, a perdoar agora, a viver agora. Essa aceitação também traz serenidade diante das perdas.
Quando entendemos que todos estamos sujeitos ao mesmo destino, o sofrimento da separação ganha uma nova perspectiva. Não significa não sentir dor, mas compreender que ela faz parte da ordem natural. Essa compreensão não elimina o luto, mas impede que ele se transforme em revolta contra a vida. A sociedade moderna faz de tudo para esconder a morte, como se ela fosse um acidente indesejável. Mas os estoicos a colocavam no centro de suas reflexões. Eles sabiam que apenas quem encara a finitude de frente pode realmente saborear a existência. A morte é a moldura que dá valor ao quadro da vida. Sem ela, cada dia seria banal. Com ela, cada instante é precioso. Aceitar a morte é, no fim, aprender a viver com intensidade. É perceber que não controlamos a quantidade de dias, mas podemos escolher a qualidade deles. É entender que o tempo é o bem mais valioso que temos, e que desperdiçá-lo é a pior das perdas. É viver de tal forma que, quando a morte chegar, possamos olhar para trás, não com arrependimento, mas com gratidão. Essa é a lição final dos estoicos. Não tema a morte, use-a como guia, porque quem aceita o fim, descobre como viver plenamente o meio. 15 regras estoicas. Para viver com foco, força e tranquilidade. Chegamos ao fim deste caminho de 15 regras estoicas, mas, na verdade, ele é apenas o início de uma jornada que não termina. O estoicismo não é um conjunto de frases motivacionais para serem lembradas em dias difíceis. É uma disciplina de vida, um treino constante da mente e da alma para que possamos viver com foco, força e tranquilidade em qualquer circunstância. A cada regra, você percebeu que a filosofia estoica não promete uma vida sem dores ou desafios. Ela não busca eliminar o inevitável, mas ensinar a conviver com ele sem perder o equilíbrio. O silêncio como arma, a dor como mestra, o foco no presente, o controle do que depende de nós, o desapego do que é passageiro, a disciplina como caminho para a liberdade, a resiliência, a simplicidade, o autodomínio, a coragem de aceitar o incontrolável, a prática da gratidão e a aceitação da morte. Todas essas ideias convergem para um mesmo ponto. A vida não está em nossas mãos por completo, mas a forma como a vivemos, sim. Essas regras não são apenas conceitos filosóficos distantes. Elas estão presentes em cada decisão cotidiana. Quando você escolhe não reagir a uma provocação, pratica o autodomínio. Quando valoriza o agora em vez de se perder em preocupações futuras, pratica o foco no presente. Quando agradece pelo que tem, mesmo diante da escassez, pratica a gratidão. Quando se disciplina para agir apesar da preguiça, pratica a liberdade interior. E quando aceita a morte como parte do ciclo natural, pratica a coragem mais profunda de todas. A serenidade estoica não é um estado permanente de paz sem falhas, mas um esforço contínuo. É levantar-se após cada queda. É refletir sobre si mesmo ao final de cada dia. É entender que a perfeição não é o objetivo, mas sim a evolução constante. É caminhar consciente de que cada pequeno avanço é, em si, uma vitória. O mais inspirador do estoicismo é que ele não exige nada externo, não depende de riqueza, status, reconhecimento ou circunstâncias favoráveis. Ele pede apenas a sua disposição de olhar para dentro e assumir o comando daquilo que está ao seu alcance. Essa é a liberdade que ninguém pode roubar. A de escolher suas atitudes, seus pensamentos e sua postura diante do mundo. Você pode viver cercado de ruídos, mas ainda assim cultivar o silêncio. Pode enfrentar perdas, mas ainda assim crescer com elas. Pode caminhar em meio ao caos, mas ainda assim manter a mente em paz. Pode viver em um mundo instável, mas ainda assim construir dentro de si uma fortaleza que nada abala. Essa é a promessa do estoicismo. Não um mundo mais fácil, mas uma alma mais forte. Que essas 15 regras não fiquem apenas como palavras em sua memória, mas como práticas vivas no seu dia a dia. Que cada vez que sentir raiva, lembre-se do poder do silêncio. Que cada vez que enfrentar dor, lembre-se da mestra que ela pode ser. Que cada vez que se sentir perdido, volte ao presente. Que cada vez que o medo do futuro surgir, recorde que o único tempo que existe é o agora.
O segredo da vida está em compreender que não controlamos o destino, mas controlamos nossa resposta a ele. E essa resposta pode ser de foco, força e tranquilidade. Essa é a essência do estoicismo, e esse é o convite que esta filosofia antiga, mas eternamente atual, faz a você. Viva como quem não teme o inevitável, como quem encontra sentido até nas dificuldades, como quem sabe que a verdadeira grandeza não está fora, mas dentro. No fim, não é o barulho do mundo que define sua vida, mas a voz silenciosa da sua consciência. Não é o que você perde, mas o que aprende. Não é o tempo que corre, mas o que você faz com ele. Viva cada dia como um exercício estoico, e descobrirá que a verdadeira paz não depende do que acontece, mas da forma como você escolhe viver.